gente, meu nome é Kathleen e no vídeo de hoje eu vim falar sobre Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse filme é uma adaptação do livro de mesmo nome que foi escrito pela Delia Owens. Se você é novo aqui no canal, no ano passado eu fiz uma live com a Brenda lá do Aceita Café falando sobre o que a gente esperava, né, do filme, se baseando no livro. A gente fez essa leitura conjunta aí do livro bem antes do filme sair. Naquela época, né, 1 ano e 3 meses atrás, a gente tinha só a declaração de que teria um filme e a gente tinha 3 atores escalados, né, para o elenco, que eram aí os atores que fariam a Kia, o Tate e o Chase, né, os grandes protagonistas, mas não tinha nenhuma informação a mais. E aí a gente decidiu ler o livro, né, e fazer uma live comentando o que a gente esperava, o que a gente achava que ia ter, que não ia ter, enfim, né, como é que seria o filme. E tinha tão pouca informação que nem parecia real, nem parecia que tão rápido a gente já teria o filme disponível nos cinemas. Agora, em setembro de 2022, o filme chegou nos cinemas aí, várias salas pelo Brasil, e eu consegui estar assistindo pra vir aqui falar pra vocês o que eu achei dessa adaptação, se foi boa, se não é, se vale a pena pra você que leu o livro, pra você que não leu o livro e muito mais. Antes de continuar, eu convido você pra deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, porque tem muitas dicas super legais, enfim, que você pode gostar, incluindo lista aí de filmes, séries pra você estar assistindo, outras críticas, resenhas, muita coisa legal que a gente traz aqui no canal. Mas se você quiser também assistir aquela live que eu comentei, onde a gente fala sobre o filme antes, né, do filme sair, mas com base no livro e tudo mais, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você estar conferindo. Então vamos lá, gente. Um Lugar Bem Longe Daqui, né, do que se trata essa história. Pra você que não conhece o livro, né, enfim, vou te dar um panorama geral sem spoilers do que você pode estar esperando, né, desse filme. A nossa grande protagonista é a Kia Clark, tá? Ou Kaya, né, como ficou aí na dublagem brasileira do filme. E ela é uma menina que mora numa região pantanosa conhecida como o Brejo. É uma região que fica um pouco afastada da cidade principal, então todo mundo que mora lá acaba sendo meio que rejeitado, né? O pessoal do Brejo, que mora lá longe da cidade. E lá no meio do brejo tem a casinha da Kia, que ela é uma criança, né, no começo da história. Ela mora com o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Ela chama a sua mãe de Má e o seu pai de Pá, é assim que é apresentado no livro e também no filme. Mas a gente logo vai perceber que é um relacionamento totalmente abusivo, uma situação bem complicada. A gente vê que o Pá, ele é extremamente agressivo, bate na Má, bate em todo mundo. É uma situação bem complicada. E aí logo de cara a gente vê que a Má, ela vai embora, ela foge, abandona a sua família pra não sofrer mais, né, aquele caso de violência que tava acontecendo direto, ela não tava aguentando mais, ela vai embora. Logo depois dela, todos os irmãos da Kia também vão embora, sobrando só ela e o Pá. Só que ela é muito nova, ela tem mais ou menos 6, 7 anos nessa época e ela precisa aprender a se virar sozinha, né? Porque o seu pai é como nada aí na vida dela, porque ele realmente não dá nenhum suporte, nenhum apoio, ele não cuida dela, ele tá sempre bêbado, brigando por aí, enfim. Então, assim, ela tem que literalmente aprender a se virar sozinha. E aí a gente vai conhecer, né, a história da Kia, uma menina do Brejo, né, que ela é conhecida assim, ninguém a conhece pelo nome dela, e por isso ela sofre bastante preconceito, ela vive realmente à margem da sociedade ali da época dela. A história começa nos anos 50, mais ou menos, mas vários anos depois a gente é contextualizado com um assassinato. A gente vê que um garoto da cidade chamado Chase, um garoto muito rico, né, ali do centro da cidade mesmo, ele é encontrado morto. E logo surge aquela questão, né, quem matou o Chase? E lógico que a primeira a ser acusada é a menina do brejo, simplesmente porque ela é estranha, esquisita, é assim que todo mundo a considera. Então é assim que a nossa história começa. A gente vai conhecer a história da Kia, que tá no passado, e a gente vai conhecer também essa história no presente, né, que é a morte do Chase, todo o mistério, quem matou o Chase, o que aconteceu, tem alguma relação com a Kia ou não, porque é realmente meio desconexo no começo, né? Depois a gente vai entendendo a história e vendo aí os possíveis culpados, até chegar ao final que você vai descobrir a grande resposta. Então vamos fazer assim, nesse começo do vídeo eu vou falar um pouco o que eu achei, né, as minhas impressões do filme em relação ao livro,
mas sem dar nenhum spoiler pra você que não assistiu. Mas depois, se eu for dar algum spoiler, eu aviso aqui, tá? Pra você não ser pego de surpresa e não tomar spoiler dessa história, que é muito legal você assistir até o final e descobrir aí, né, qual que é o desenrolar desse mistério. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse filme é que eu achei ele muito fiel ao livro. E isso eu gostei muito, porque, gente, uma coisa que já é regra, né, pra adaptação de livro é que não é igual. São formas totalmente diferentes de contar a história, e inclusive eu nem espero que seja igual, porque senão, né, que graça teria, por que a gente faria a mesma história da mesma forma, exatamente idêntica, né, 2 vezes, não faz muito sentido. Quando a gente transforma, né, um livro em filme, muda totalmente, a gente tem uma outra perspectiva, enfim. Então eu já fui pro cinema com a mente aberta para as possíveis alterações, e por mais que a gente sempre reclama, mas eu tentei ir com a mente aberta, assim, para aceitar o que foi proposto no filme. Mas para minha surpresa, o filme é muito fiel ao livro. Logo de cara, uma semelhança muito parecida que eu gostei muito é que a gente vê as 2 linhas do tempo paralelas, elas ficam intercalando em cena. Então, por exemplo, a gente começa com uma cena ali daqui a criança, né, mais ou menos anos 50, e depois a gente vai para uma cena ali, né, dos policiais investigando a morte do Chase, que aconteceu em 68, 69, se eu não me engano. E aí a história vai intercalando, né? Tem algumas mudanças de ordem, logo de cara acontece algumas coisas que o livro decide trazer um pouco mais pro final, e quando eu vi, eu até cheguei a questionar um pouco, mas depois eu percebi que não, que era bom, a construção ficou bem mais dinâmica assim. Mas, gente, detalhes muito pequenos, porque no geral o filme foi sim muito fiel aos livros. Falando nessa questão de diferença, eu diria que o filme ele suprimiu algumas repetições do livro, o que funciona muito bem pro formato filme, né? Mas tudo que era importante ficou, gente, sério. Eu consigo pensar em uma cena só do livro que não tava no filme, talvez tenham mais, claro, mas assim, que eu me lembre, cenas importantes, sei lá. Teve uma só que não tava, mas sinceramente eu não senti falta. Eu posso comentar mais pro final que cena que foi essa, mas assim, só pra dizer que sim, o filme é muito fiel ao livro. Eu tinha lido o livro 1 ano atrás, mais ou menos, né? 1 ano e uns 3, 4 meses atrás, mas quando eu assisti o filme eu tive a impressão de que eu tava folheando aquele livro de novo, porque as coisas foram acontecendo tão igualzinho que, gente, maravilhoso, né? Eu tô muito feliz, eu gostei bastante do resultado. Nós temos que falar desse elenco, que é um elenco aí relativamente novo, relativamente desconhecido, mas vale lembrar que foi um filme de baixo orçamento, tá? Então é lógico que a gente não podia esperar aí um elenco super renomado de Hollywood. Como a Kia, né, a nossa grande protagonista, a gente tem a Daisy Edgar Jones, que fez um excelente papel, gente, ela tá perfeita como Kia. Realmente era assim que eu imaginava ela, isso até me surpreendeu, porque, né, geralmente a gente tem uma baita quebra de expectativa, mas eu achei muito legal. Inclusive, a gente já tem uma matéria no nosso site falando sobre outros trabalhos da atriz, caso você queira conhecer um pouco mais da carreira dela. Não é uma carreira tão extensa ainda, mas lá já tem vários trabalhos interessantes. Eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? Pra vocês estarem conferindo. E já, né, por falar do casting do filme, gente, eu achei que a escolha, né, do elenco foi muito boa e muito fiel, mais uma vez, aos livros. A descrição física dos personagens, ela coincide muito com a própria descrição física dos atores escolhidos. Eu acho que não teve nenhum ator ou atriz que eu olhei e pensei, ai, não era assim. Lembrando, gente, que não é um problema mudar, tá? Eu não tenho nada contra, eu acho que é legal, é uma outra perspectiva, é uma outra forma de olhar para aquele personagem, mas nesse caso em específico, os personagens, eles ficaram perfeitos. Eu senti que eles aí, né, na versão real, né, sendo interpretados pelos atores escolhidos, eles ficaram exatamente como o livro descreve. Então, assim, gente, eu não sei explicar o quão fiel esse filme foi do livro. Foi realmente muito fiel. Não sei se isso é legal pra você, mas pra mim foi muito legal, porque como eu li o livro, foi uma sensação totalmente nostálgica de rever aqueles personagens. Mas vamos supor aqui, né, que você seja uma pessoa que não lê o livro, não vai ler, não tem interesse nenhum em ler, você quer saber se o filme é bom. Vamos lá! A narrativa do filme, ela é um pouco lenta, e isso tem muito a ver com o livro, porque é assim que ele se propõe, né? A gente tem aí uma história de drama, a gente tem uma história
história de uma menina muito sofrida, enfim, que vai desenvolvendo aí a sua vida, mas a gente também tem um mistério, né, uma questão policial ali, quem matou o Chase Andrews. Então a gente tem características de filmes de mistério, a gente tem pistas sendo mostradas ao longo do filme e a gente começa a imaginar, foi esse personagem, não, foi aquele, enfim. E ao mesmo tempo a gente tem uma história bem triste, né, bastante drama, né, sobre a história da Kia. A narrativa, ela vai indo num ritmo meio lento, talvez você que gosta de filmes muito agitados, você vai achar um pouco parado, mas eu garanto que no final ele sim conecta tudo e acaba valendo a pena, tá bom? O final do filme ele é bem gratificante, assim, não é aqueles filmes que você termina tipo, nossa, e aí? Na verdade, esse é um filme e um livro que você termina super reflexivo, pensando, porque é uma história muito, muito linda mesmo. E uma grande característica dessa história, tanto livro, filme, é a conexão, né, da Kia, a nossa protagonista, com a natureza. Como eu falei pra vocês, ela é uma menina que cresceu e mora, né, no brejo. Então, como ela não tinha vizinhos, ela não tinha pessoas ali pra viver com ela, ela aprendeu a viver com os animais, com as plantas, com o brejo, né? Então, a gente vê, né, algumas frases retiradas diretamente do livro, inclusive, em que ela fala sobre a natureza, em que ela fala sobre os animais, em que ela fala sobre o brejo e ela. Então, ela é o brejo é a família dela, é a casa dela, e isso é muito bem retratado no filme. E eu já quero aproveitar para falar que a fotografia do filme é muito bonita, gente. Ela é uma fotografia simples, mas ela é totalmente eficiente. A gente tem várias cenas maravilhosas do brejo, a gente tem vista de cima, vista de baixo, a gente tem, né, algumas câmeras acompanhando, né, o voo de algumas aves. Lindo, gente, é muito lindo mesmo. Eu acho que a fotografia, né, juntando com essa parte da cenografia em si, conseguiram captar muito bem a essência da natureza que o livro traz, que é essa profunda conexão que ela tem, né, com o brejo. Inclusive, ela é o brejo, essa é a ideia. Então, realmente, o filme consegue trazer isso, um filme de baixo orçamento, mas que consegue trazer lindas paisagens, lindas filmagens, takes aéreos, muito, muito legal. E agora eu vou falar um pouco sobre o enredo, né, sobre a história em si e a forma como ela foi contada no filme. Eu vou trazer algumas reflexões que eu tive sobre isso, né, já conectando com o que eu tirei do livro, enfim. E essa parte vai ter spoilers, então se você não assistiu o filme ainda, não leu o livro, não sabe a história, cuidado, assista por sua conta e risco, porque aqui vai ter spoilers. Eu acho que Um Lugar Bem Longe Daqui é uma história muito importante, muito necessária, uma história que precisa ser contada, que fala sobre muitas coisas. Fala sobre sociedade, fala sobre família, fala sobre preconceito, fala também, né, sobre violência contra a mulher, sobre essa questão do posicionamento da mulher, né, sobre relacionamentos saudáveis, abusivos, fala sobre diversas coisas. Então a gente vai acompanhando essa história e ela vai permeando vários assuntos que são assuntos um pouco delicados, assuntos importantes que precisam ser discutidos, e eles são discutidos aqui nesse filme. Eu acho que essa história, né, do livro, do filme, é uma história que ela navega aí no limiar entre a justiça, né, e o que é certo, o que não é. Então, até que ponto a gente pode fazer o que é certo, o que é o certo, né, o que deve ser feito. Então, assim, a gente sabe, né, a gente percebe com o final do filme que quem matou o Chase foi a Kia, né, a gente percebe, porque tem aquela revelação do colar, né, no final, uma revelação muito parecida com a do livro, inclusive, tão impactante quanto, e a gente tem aí a narração dela dizendo, né, que muitas vezes, para que a presa possa sobreviver, o predador precisa morrer, senão a presa não tem chance alguma. E foi assim que ela encontrou uma forma dela conseguir viver. E a gente vê isso, né, nas cenas finais, né, naquele compilado final, que mostra ela envelhecendo ao lado do Tate, ela vivendo uma boa vida, né? A vida que ela queria, uma vida digna, uma vida boa, tranquila, uma vida com a pessoa com que ela amava. E para que isso pudesse acontecer, o predador dela precisava morrer. Então essa é a justificativa. E a gente que assiste, que sabe tudo que ela passou com o Chase, sabe a história dela, né, em relação ao pai e à mãe dela, a gente que sabe, né, todo aquele relacionamento abusivo em que ela estava inserida com o Chase, né, as violências, tudo aquilo, a gente chega a pensar, tipo, ai, que bom, né, tinha que ter matado ele mesmo. Mas não é bem assim. Na nossa sociedade a gente sabe que as coisas não são assim que funcionam. E a gente sabe também que a Kia, ela é uma menina que foi criada pelo brejo, ela foi criada pela natureza.
natureza, pelos animais. Então, todo aquele senso de justiça, de fazer o que é certo, de como as coisas devem ser ou não devem ser, ou como elas podem ser, tudo isso tem a ver com a própria natureza em si. Então a gente percebe como ela traz isso para a vida dela com um grau de inocência, assim, um grau de falta de culpa que chega a ser interessante, sabe? Sim, ela matou o Chase, ela fez tudo aquilo, né, que ela foi acusada de fazer. Inclusive, isso é uma pequena falta que eu senti no filme, é que no livro ele deixa bem claro que ela realmente foi lá na viagem, né, com o editor, né, pra falar sobre os livros dela. Ela pega o ônibus, volta, comete o assassinato, depois volta de novo pro hotel, toma café da manhã com os editores como se nada tivesse acontecido. Isso realmente aconteceu exatamente desse jeito, sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso, porque na cabeça dela, ela não estava cometendo um crime, ela estava salvando a própria vida. Mas é óbvio que a gente não pode trazer isso para nossa vida real, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente vive em sociedade, a gente vive, né, num regime aí de justiça que é segundo as leis, a Constituição, enfim. Então fica aí aberto para reflexão. E no final ela fala, né, eu sou o brejo, né? Então ela é aqueles animais, ela é a natureza, ela é isso tudo. Ela não é uma sociedade com leis, com regras, não. A sociedade dela, né, o mundo em que ela vive é o mundo da natureza, o mundo selvagem, né, dos animais. E é assim que os animais vivem, é assim que ela vive também. E é por isso que ela comete o assassinato sem sentir culpa, né? Sem sentir que fez algo errado, ela não sente remorso, ela não passa o resto da vida dela pensando, se arrependendo. Não tem por que se arrepender, afinal, ela não fez nada errado dentro dessa concepção dela de salvar a sua própria vida, salvar a sua espécie, né, a sua família. Então a família dela ali estava ameaçada, né, e ela precisou fazer alguma coisa para resolver isso. Então eu acho que é uma história muito bonita, uma história muito reflexiva. A gente tem muito que pensar sobre isso, tem muito que aprender, muito que tirar disso. O próprio processo de superação da Kia, né, a trajetória dela, né, do nada ao tudo, né, tipo do lixo ao luxo, assim, através do estudo, enfim, do trabalho dela ali, né, como ela desenvolve tudo isso. É uma história muito bonita e que eu amei ler e eu amei poder ver no cinema também. Eu deixo a minha recomendação para todo mundo que ainda não conhece a história, né, e quiser conhecer, porque é uma história muito legal, uma história muito linda. É uma história de amor, é uma história de família, é uma história que fala muito sobre a natureza. E assim, é uma história, gente, que eu fiquei muito feliz de ter virado filme. A gente sabe que quem encabeçou esse projeto aí, quem fez esse projeto sair do papel, foi a Reese Witherspoon, né? Ela é uma atriz muito conhecida e ela tem um clube de leitura, né? E esse livro da Delia Owens, ele foi lido no clube de leitura da Reese, e aí ela decidiu, né, trazer ele aí, né, para uma adaptação cinematográfica, né? E ela é a produtora executiva do filme e ele finalmente saiu do papel. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Pra resumir a minha opinião, é um filme bom, é um filme que ele se propõe a ser muito fiel aos livros, então ele não é um filme que quer ser, nossa, um estrondo comercial de vendas e bilheteria muito alta, não. Ele se propõe a literalmente adaptar o livro e ele faz isso muito bem. Então é um filme muito bom, eu gostei bastante, mas eu sou suspeita pra falar porque é uma história que eu realmente amo, mas eu acho que se você gosta de drama, gosta de romance, se você gosta de histórias bonitas ou tristes, enfim, né, reflexões sobre a vida, vale a pena você estar assistindo esse filme. Então foram essas reflexões que eu queria trazer até sobre o final do filme, né, sobre todo esse conceito de justiça, de certo ou errado. Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, né, e quero reiterar aí a minha opinião, que eu gostei muito do filme. É um filme que eu recomendo pra muita gente, inclusive quando eu fui no cinema, eu levei algumas pessoas que não conheciam o livro e a resposta que eu tive de todo mundo foi essa: é um filme gostoso de assistir, é um filme reflexivo, é um filme que te pega e você fica ali pensando, sabe? É um filme bonito. Ele não é um filme feliz, também não é um filme totalmente triste, ele é um filme muito bonito, que fala muito sobre vida real e sobre dilemas que a gente enfrenta no dia a dia e que a Kia passa ali, né, o pior deles, né, enfim, todos os dias da sua vida, e a gente vai aprendendo com ela, né, a como lidar com tudo isso. Se você assistiu ao filme, deixa aí seus comentários, né, o que você achou, se você gostou do filme, se você não gostou, se você leu o livro ou ficou com vontade de ler o livro, comenta aí também que eu quero muito saber. E eu volto a dizer que tem o meu vídeo, minha live pré-filme, né, onde eu falo tudo que eu achei do livro, eu falo com a Brenda, tá? A Brenda, ela também leu e traz umas questões bem legais sobre a análise
do livro e a gente comenta o que a gente esperava pro filme. Agora, né, obviamente o filme já saiu, mas se você quiser ver, né, quais eram nossas previsões, o que a gente achava, o que realmente aconteceu ou não, eu vou deixar o link aqui nos cards, tá? Pra vocês estarem conferindo. Mas nosso vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu já espero você no nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau!